Olá, muito boa tarde para você que está aqui sintonizado na TV das Bênçãos do Pai. Hoje é sábado, último dia do mês de outubro, 31 de outubro, e nós estamos aqui para te fazer companhia em mais uma tarde. Está começando o nosso programa Pai Eterno, edição especial de sábado. Você, eu e a Vanessa Lobo juntinhos aqui para passar este momento de oração, de intimidade e para rever momentos da nossa semana. É isso mesmo. Hoje numa edição totalmente especial feita para você. Os melhores momentos durante a nossa semana, está tudo resumido aqui neste sabadão para a gente passar essa tarde gostosa juntos. Então já vamos começar revendo momento especial de catequese. Amanhã é dia de Todos os Santos e a gente vai conhecer um pouco mais da relação da música com a santidade, os cânticos nas celebrações e as composições dos santos da nossa igreja. Quem conta tudo isso pra gente é o William Damasceno, leigo e músico da liturgia. Olá, tudo bem? Estou de volta para a gente continuar a nossa conversa sobre a música da igreja. O assunto de hoje é importante porque tem a ver com você, comigo, com nós todos e também com todos os santos. É a relação da música com a santidade. Vamos combinar o seguinte? Para que a nossa conversa aqui seja bem proveitosa, eu vou propor 3 questões. E eu gostaria que você fosse pensando nas respostas. E depois a gente vai comentando cada uma. Combinado? A primeira questão. Você já percebeu que durante a missa, nós todos somos convidados a unir a nossa voz, a voz dos santos e dos anjos para cantar? Essa tá fácil, já já a gente comenta. A segunda questão. Você já parou para pensar em quantas músicas nós cantamos na igreja hoje em dia, mas no passado foram santos e santas que cantavam? E a partir dessa questão a gente pode ir além. Quantas músicas nós cantamos hoje em dia e foram compostas por santos e santas? Vai pensando aí, tá? Terceiro e último questionamento. Você sabia que na nossa igreja tem o testemunho de santos e santas que se converteram e viveram intensamente a santidade ao ouvir uma música da igreja? E isso continua acontecendo. Então vamos lá, vamos comentar cada uma dessas 3 questões. Mas antes, eu já estava me esquecendo, talvez você não me conheça, eu sou o William Damasceno, eu sou leigo, sou cantor e instrumentista aqui da minha comunidade, em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. E também estou na internet, para a gente ensaiar juntos os cantos das celebrações e compartilhar experiências do nosso serviço musical das comunidades. Agora sim, você já me conhece e se até o final dessa nossa conversa ficar alguma dúvida, você já sabe onde me encontrar e como eu posso te ajudar. A gente precisa partir de um princípio. Eu gostaria que esse ficasse bem guardado aí na sua memória. A música na igreja tem 2 finalidades. Nós cantamos a glória de Deus e promovemos a santificação dos fiéis. Todo documento da igreja que fala sobre o uso da música sempre vai trazer esses 2 princípios. A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então guarda isso, não esquece, hein? Quem reconhece a manifestação da glória de Deus e a sua santidade, se sente mais próximo dele. É muito comum que isso aconteça com inspiração numa música, durante um momento de oração, reflexão, ou então numa celebração. Isso torna a música ainda mais significativa na vida da nossa igreja. Ao longo da história, muitos homens e mulheres que já não estão mais entre nós tiveram uma vida santa, praticaram virtudes de santidade. E nós acreditamos que essas pessoas estão mais perto de Deus e têm o poder de intercessão por nós. São santos e santas. São santos porque estão próximos de Deus, que é o santo dos santos. Aliás, Deus é tão santo que nós o aclamamos. Santo, santo, santo. Não é assim que a gente canta e reza na missa? Então perceba como é bonito e significativo. Quando a gente participa de uma celebração, nós somos convidados a unir a nossa voz ao coro dos santos e dos anjos para cantar a glória de Deus e a sua santidade. Então, a partir de hoje, lembre-se, na missa nós formamos um grande coral, cantando afinado ou não. A igreja daqui da terra se junta ao coral celeste numa só voz para cantar a Deus, que é Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Lindo isso, não é? Lembra aí quantas vezes você cantou e rezou e nem percebeu que esse grande coral estava acontecendo. Mas agora que você já sabe, da próxima vez vai ser diferente, né?
Vamos para a segunda das 3 questões. Você já parou para pensar quantas músicas nós cantamos na igreja hoje em dia, mas no passado foram santos e santas que cantavam? Se você estiver pensando num trechinho ou no nome de uma música mais antiga que você já ouviu na igreja, não precisa forçar a sua lembrança não, porque a resposta está mais fácil e mais perto do que você imagina. Está na tua Bíblia. Os 150 salmos da Bíblia formam o livro de cantos do povo de Deus. Foram compostos ao longo de séculos de história e de caminhada de fé. O povo de Deus cantava os salmos para contar e recordar fatos que expressavam louvor, alegria, dor, súplica, agradecimento. Em cada salmo a gente encontra um acontecimento e um sentimento diferente, que o povo de Deus do passado viveu e deixou registrado para que hoje nós pudéssemos conhecer, cantar, rezar, acreditar e reviver. Agora imagine só, quantos santos e santas da nossa igreja cantaram e rezaram com esses salmos? São os mesmos que estão aí na sua Bíblia, são os mesmos que você ouve e canta junto nas celebrações da sua comunidade. Como os salmos fazem parte do Antigo Testamento, é certeza que Jesus também aprendeu e cantou os salmos ao longo da sua vida e até mesmo na hora da sua morte, quando lá no alto da cruz ele realizou o que a gente canta no Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Lembrou dessa cena? Outros 3 exemplos de cantos que estão na Bíblia, além dos Salmos, tá? Esse aqui, ó. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Magnificat, Cântico de Maria. Tem também o Cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Ele visita seu povo, Ele nos salva. Tem também o Cântico de Simeão. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor. Esses são exemplos que estão no Novo Testamento. Então, para responder essa nossa segunda questão, está muito fácil. Para conhecer as músicas que nós cantamos na igreja hoje em dia e no passado os santos e santas cantavam, é só aprofundar no conhecimento da Sagrada Escritura. A nossa música na igreja tem origem bíblica e sempre foi utilizada para a glória de Deus. E ao longo dos séculos, vários homens e mulheres se santificaram ao ouvir, acreditar, rezar e cantar. Ah, e nessa mesma questão, né, a gente foi além, né? Quando eu perguntei se você conhece alguma música que foi composta por algum santo ou santa. Uma delas você conhece. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Tem várias versões de melodia que são de compositores modernos, mas essa letra foi escrita por São Tomás de Aquino no século XIII, a pedido do Papa Urbano IV, na instituição da solenidade de Corpus Christi. E hoje em dia, além de Corpus Christi, a gente ouve e canta junto toda vez que tem bênção do Santíssimo. Uma outra, ó. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Oração de São Francisco. Veja só, muitos exemplos, né? Tem várias outras, que não vai dar tempo aqui. Tem também outros santos que a vida deles se confunde com a história da música. A gente pode começar, por exemplo, com São João Batista, porque existe um hino antigo dedicado a ele, que serviu para batizar o nome das notas musicais, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente não pode esquecer também de Santa Cecília, né, que é a padroeira dos músicos. Ela foi martirizada, mas antes de morrer, ela cantou louvores a Deus. Santo Ambrósio, que foi um bispo da igreja e grande promotor da música sacra. Muita coisa muda na música da igreja depois do encontro dele com Santo Agostinho, que nem músico era. Mas a contribuição desses dois na edificação da música da igreja é importantíssima. Diante de tantos fatos que eu citei, você está conseguindo perceber a relação da música com a santidade? Tudo isso porque a música na igreja tem essa dupla finalidade, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Não esqueceu não, né? E com base nesse princípio, a gente entra no terceiro e último questionamento, o testemunho de conversão dos santos e santas ao ouvir a música da igreja.
Tem um trecho do livro das Confissões de Santo Agostinho, esse que eu acabei de citar, que resume bem essa ideia de conversão e santificação através da música. Eu vou ler para você. Como eu chorei ao ouvir os vossos hinos, os vossos cânticos, as suaves harmonias que ecoavam pela vossa igreja. Que emoção me causavam! Passavam pelos meus ouvidos, derramando a verdade no meu coração. Um grande impulso de piedade me elevava. As lágrimas rolavam-me pela face, mas faziam-me bem. Fala sério, que testemunho de santificação! E essa é só uma entre tantas histórias e testemunhos de santos e santas que tiveram experiências com Deus através da música da igreja. Se eu fosse contar todas, não ia caber aqui nesse vídeo. Mas se você tiver curiosidade, vale a sua pesquisa para aprofundar nesse tema. E agora, a música da igreja está fazendo mais sentido aí para você? E antes da gente concluir e finalizar aqui a nossa conversa, que está tão boa, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Esse processo de conversão e santificação dos fiéis através da música continua acontecendo, inclusive aí na sua comunidade. Isso não é um privilégio só dos santos e santas, não. Isso acontece hoje em dia comigo, com você e com todos da igreja, porque nós todos estamos num caminho de santidade. E para dar ânimo nessa caminhada, a gente encontra algumas pessoas dedicadas ao serviço da música no coral da igreja, que através da arte, seja de modo simples ou bem elaborado, ajudam a gente a elevar o nosso coração através de melodias que revestem a Sagrada Escritura, os ritos sagrados e as orações. E assim, com a música na igreja, a gente expressa a nossa espiritualidade, a nossa verdade, um sentimento de comunidade, de comum união entre nós e com Deus, todos juntos, numa só voz, unindo a nossa voz à voz dos anjos e dos santos. Viu, né? Música na igreja é coisa séria. Porque se de um lado a gente tem um pequeno ou grande grupo que canta e toca as músicas, do outro lado está a assembleia reunida, ouvindo e participando. E ali nos bancos da igreja estão muitos corações e ouvidos atentos e sedentos de santidade. E quem sabe, até candidatos a santos. Por falar nisso, aqui do meu lado está a imagem do Beato Padre Vitor. E logo ali atrás tem a capelinha onde repousam os restos mortais da Madre Teresa Margarida, que foi fundadora desse Carmelo, onde eu vim gravar esse vídeo. Os dois são candidatos a santos, aqui da minha cidade de Três Pontas. E entre tantas virtudes que cada um deles teve em vida, uma delas é semelhante: a prática e a promoção da música na igreja, para que a arte cumprisse a sua função, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado você a entender mais sobre a importância e a consequência da nossa boa música na igreja e a sua relação com a santidade. Um grande abraço e até a próxima! Olha, e nesta semana nós recebemos da devota Eliana Maria Rodarte uma seguinte pergunta pelo Facebook da TV Pai Eterno. Qual é a diferença entre frei, irmão e padre? Quem nos ajuda a entender as diferenças é o frei franciscano Rogério Constantino. Vamos acompanhar. Olá, Marcos Túlios, Vanessa, também você que fez esta pergunta e todos os telespectadores. Esta pergunta é muito feita para nós e é importante nós definirmos bem o sentido das palavras para nós compreendermos o real significado delas. Qual a diferença entre frei, padre, irmão? Nós temos a definição da palavra frei vinda do latim. A palavra frei ela vem da palavra frater, que significa irmão. Então, na nossa ordem franciscana, por exemplo, quando perguntaram a São Francisco como era o nome que ele queria que seus companheiros fossem chamados, ele disse: nós somos os irmãos menores. Mas, certamente, ele disse lá naquele italiano primitivo, que estava bem mais próximo ao latim, então ele disse: são fratres minores, isso em latim, ou frades menores. Então, nesse sentido, a palavra frei, a palavra frade, elas têm a mesma origem latina e significam irmão. É apenas uma variação uma da outra. Geralmente na linguística a gente utiliza muito para indicar o frei, os frades,
né, no sentido do plural, do singular, mas as duas são correlatas, elas têm o mesmo significado. No entanto, quando a gente se dirige a alguém que é um religioso consagrado, vou dizer logo mais a diferença, a gente não fala frade fulano, né? A gente fala frei, né? Como meu nome, Frei Rogério. Então, por que temos esses nomes distintos? Na igreja existem ministérios, né? Ministérios ordenados, ministérios leigos, serviços. E nós temos os ministérios ordenados, que são compostos pelos bispos, padres e diáconos, né? Os que recebem o sacramento da ordem. Então, os bispos, os presbíteros e os diáconos, eles recebem um título, uma forma de nomeá-los correspondente ao seu serviço, ao seu ministério. Então, aquele que desempenha a função de pastor, a ele é dado o nome de bispo, né, Dom, como o nosso arcebispo, Dom Washington, ou também podemos chamar, com aquela palavra mais voltada à língua grega, também episcopo, né, que também indica o bispo. O padre, que é o mesmo presbítero, né, que é o sacerdote também, ele recebe este nome, então, que designa a sua função, o seu serviço na igreja, que é colaborar com o bispo na missão de conduzir a igreja, de santificar, né, de levar os mistérios sagrados ao povo de Deus. Da mesma forma, o diácono recebe este nome, também vindo do grego, né, indicando a sua missão no seu serviço de colaboração com o bispo e servindo a comunidade. O frei, diferentemente do nome padre, significa que é um religioso consagrado. Um religioso consagrado. O que é isso? São homens, né, que se deixam conduzir por Deus, abandonam o mundo e vão viver dentro de uma comunidade religiosa. Nós, por exemplo, somos os frades franciscanos, vivemos nos conventos, né, em fraternidade. Então, todos nós somos chamados de frades. Por isso, o nome frei. Eu sou sacerdote, sou padre, mas o nome frei não indica a função que nós exercemos na igreja, indica o nosso estado de vida. É o que nós somos frades, eu sou um frei, né? Embora desempenhe a missão na igreja com ministério ordenado sacerdotal, né? Como padre. Então, por isso, a gente conserva este nome frei. Então, vocês vão observar, mas ele não é padre porque chama de frei. É por essa razão. O padre é o significado da função que ele desempenha na igreja, a missão. E frei significa que ele é um religioso consagrado pertencente a uma comunidade. Uma coisa parecida que certamente vocês já devem ter notado, né, falando para a TV Pai Eterno, nós temos aí os irmãos consagrados redentoristas, né? Aqueles que são irmãos, né, têm o título, enquanto estão na formação, de frater, né? Uma coisa mais ou menos assim. Aqueles que vão ser sacerdotes, mais uma vez é uma palavra vinda de novo do latim, mas agora na língua italiana, né? Frater. E a diferença da palavra irmão, portanto, não há nenhuma. Quando chamamos alguém de irmão ou de frei, estamos chamando da mesma coisa. A diferença aqui é que cada ordem religiosa, cada congregação tem um costume. Essas ordens mais antigas, como a nossa, os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos, né, e assim alguns outros que nós temos, mercedários, a estes conserva esta palavra que é mais voltada para a palavra latina, de frei. Por isso nós somos chamados de frades. As congregações mais modernas, de cerca de 200 anos para cá, como os irmãos redentoristas, por exemplo, aquele que não é padre é chamado de irmão. E uma coisa curiosa que certamente vocês já notaram, né? Já perceberam. As irmãs consagradas, que são o mesmo estado de vida que nós, irmãos consagrados, né? Nós chamamos elas de irmãs. Então tem este mesmo sentido, né? Irmã, ela tem uma vida comunitária num convento, numa fraternidade, pertencente a uma congregação religiosa, a uma ordem. Então, nesse sentido, nós somos chamados a nos doar a Deus, cada um num ministério, numa função, e estes nomes que nos são dados são para designar o nosso ser na igreja. Então, não se confundam mais. Quem é padre
desempenha a função sacerdotal, o munus, o serviço de santificar, né? E outros também. E aquele que é chamado de frei ou irmão indica a sua vida, o seu estado de vida. Então esta é a diferença que nós temos. Espero ter respondido a pergunta, né? E Deus abençoe a vocês. Paz e bem. Na última quarta-feira, o Papa Francisco autorizou a promulgação de decretos que reconhecem o martírio da leiga Isabel Cristina Mrad de Campos e as virtudes heróicas do religioso Roberto Giovanni. Nós vamos conhecer um pouco da história do irmão Roberto, que dedicou sua vida à missão de ajudar os pobres e os doentes. Veja na reportagem. O Papa Francisco reconheceu nesta semana as virtudes heróicas do servo de Deus, irmão Roberto Giovanni, brasileiro nascido em Rio Claro, São Paulo. Mas quem foi o irmão Roberto Giovanni e por que este reconhecimento? Vamos conversar agora com o Padre Josélio. Padre, obrigada por nos receber. E para começar, eu queria que o senhor nos contasse, então, quem foi o irmão Roberto Giovanni? Quero te saudar, Daiane. Obrigado por essa conversa, né? Para nós, estigmatinos, da província de Santa Cruz e de toda a congregação dos padres aqui no Brasil, na Itália e no mundo, é um momento de muita alegria e um sinal de Deus na nossa história. O irmão Roberto Giovanni, ele é da congregação dos padres estigmatinos, dos religiosos estigmatinos. Ele nasceu aqui em Rio Claro em 1903. Ele entrou no seminário com 24 anos de idade e viveu o seu processo de formação conosco aqui no Colégio Santa Cruz, em Rio Claro. Depois passou uma boa parte do seu tempo também na cidade de Casa Branca, né, na comunidade dos irmãos, lá no Santuário do Desterro. O que marca, de fato, a vida do irmão Roberto é o seu grande grau de humildade, da vivência do santo abandono nas mãos de Deus, de uma simplicidade extraordinária. Então, a sua santidade é uma santidade simples. Não é um homem de grandes eventos, de fenômenos, mas um homem que viveu a vida de fé no silêncio, na pobreza e no atendimento aos mais pobres. Então, de fato, aqui está a grandeza das virtudes heróicas do irmão Roberto, o seu carinho, o seu amor para com os pobres. O senhor falou aí bem essa questão de se dedicar aos pobres, de viver para os pobres, no exemplo deixado por Jesus Cristo, né, padre? Quais foram as atividades desenvolvidas assim pelo irmão Roberto que ficaram marcadas nessa história? O irmão Roberto, ele deixava de jantar à noite, de comer, né, e levava a sua comida aos pobres. Ele era um homem que não gostava de andar de carro, por exemplo. Um dos fatos que marca é que ele sempre ia a pé nas suas atividades pastorais, porque era um jeito dele se fazer próximo, dele conviver. Uma das práticas que marca muito a vida do irmão Roberto é a sua atenção com os doentes, e principalmente com os religiosos da sua casa, né? Ele era muito próximo dos seus confrades, ele de fato viveu como irmão, né, fraterno, e atento aos sofrimentos daqueles que o procuravam. Padre, para chegar à questão de reconhecer, do Papa reconhecer as virtudes heróicas, existe todo um processo antes, né? A princípio, também essa questão da caridade, ele já foi reconhecido em vida pelos fiéis. Então, isso também contou muito para chegar a esse ponto? Sim, um dos pontos que fez com que fosse aberto o processo do irmão Roberto é justamente essa escuta da sua fama de santidade. E a partir de então, depois da sua morte, passado algum tempo, a província, né, a congregação, deu início ao processo. E esse processo começou com o recolhimento de depoimentos de pessoas que conviveram com ele, de padres, de bispos, né, relatos das experiências vividas. E aqui na Posício, que é um grande tratado, né, um documento imenso que foi enviado a Roma, sobre todo o histórico da vida de família, toda a vida religiosa, tudo que ele viveu na congregação, tudo isso foi compilado, enviado a Roma e abriu-se o processo, né, com toda essa documentação. E esse primeiro momento, para que ele se tornasse inicialmente aí reconhecido como servo de Deus, né, foi feito
a avaliação da vivência das suas virtudes, das virtudes teologais, das virtudes cardeais, e de outras tantas virtudes que compõem a vida, a história do irmão Roberto. Então, é feita uma avaliação, né, uma análise por peritos, tanto no Brasil como no Vaticano, e assim foi dado ao irmão Roberto, né, esse título de valorização das suas virtudes heróicas. Mas o processo vai continuar, essa é mais uma etapa. Nós temos ainda que caminhar agora para a avaliação de possíveis milagres e dar seguimento à beatificação, canonização. Então, não se conclui aqui o processo do irmão Roberto. Tem uma longa caminhada ainda pela frente. Padre, o sentimento para o senhor de fazer parte, então, da mesma congregação que ele, de saber desse reconhecimento do Papa, o que passa no coração? Para nós é motivo de grande alegria. O irmão Roberto é uma referência de vida no seguimento a Jesus Cristo, na vivência do carisma e da espiritualidade bertoniana. A nossa congregação dos estigmatinos se alegra por ter entre nós um membro que é um testemunho, é um exemplo de santidade para a Igreja, para todas as pessoas da Igreja e do mundo. E, então, o sentimento hoje é de muita alegria, de muita esperança, principalmente em tempos tão difíceis. Ter o irmão Roberto valorizado, contemplado nas virtudes heróicas, é um sinal de esperança. Então, é isso para nós hoje, motivo de muita alegria e de uma profunda celebração interior. A nossa província, a nossa congregação celebra a vida do seu carisma, da sua espiritualidade na história contemplada do irmão Roberto. E o reconhecimento importante não só para a congregação, mas para os brasileiros e para o mundo inteiro. Como o senhor disse, um exemplo para todos nós. Para o Brasil, de fato, né, um exemplo aqui para a nossa região, para a nossa província e para a Igreja, né, porque a Igreja, os santos são da Igreja, os bem-aventurados são da Igreja, os servos de Deus são da Igreja. Então, o irmão Roberto é um tesouro da Igreja. É uma alegria para toda a Igreja, para todos nós. Padre, muito obrigada por compartilhar com a gente uma história tão bonita, um exemplo de vida como o do irmão Roberto, que possamos nos espelhar a ele e também fazer orações para que logo ele seja beatificado, canonizado e sempre esteja intercedendo por nós lá do céu. Então, nós queremos agradecer a oportunidade, em nome de toda a congregação, de estar aqui compartilhando com vocês a alegria desse anúncio sobre a vida do irmão Roberto, sobre as suas virtudes heróicas, e dizer o quanto é bom compartilhar a vida de um irmão, de um confrade, que tem fama de santidade, mas uma santidade, de fato, vivida na humildade e no escondimento. E na ternura de uma total entrega nas mãos de Deus. Isso é, de fato, motivo de muita alegria para todos nós. E obrigado por nos permitir compartilhar esse momento com vocês. Hoje nós encerramos o mês do Rosário e depois do intervalo nós vamos conferir a entrevista que tivemos nesta semana com o Frei Paulo Sérgio Catanhede Ferreira, ele que é dominicano. Uma entrevista sobre essa devoção tão especial na igreja, a devoção ao Santo Rosário. Foi uma entrevista muito bacana, não foi, Vanessa? Com certeza, e que nos ajudou a entender e aquele desejo no coração de cada vez mais nos aproximarmos de Nossa Senhora por meio do Rosário. Isso mesmo, então nós vamos rever essa entrevista daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa.
Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão pra casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também relassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. E agora é aquele momento bom, momento de prosa, momento que a gente aprende, que a gente cresce na fé enquanto pessoa. É momento da nossa entrevista. Nós temos a alegria de receber o Frei Paulo Sérgio Catanhede Ferreira, ele que é frade dominicano, pároco da paróquia São Judas Tadeu, aqui em Goiânia, a quem nós agradecemos, Frei Paulo, a disposição, a disponibilidade do senhor estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, Marcos, o convite, uma alegria, Vanessa, uma alegria estar aqui refletindo sobre esse tema importante e atualíssimo da fé do nosso povo, que é o Santo Rosário. Ainda ontem eu recebi o telefonema de uma ouvinte do programa e ela me perguntou: o senhor Frei que vai estar amanhã no programa? Eu disse: sim, eu recebi o convite. Queria aproveitar para mandar um abraço a Maria, né? E que está se recuperando de um problema de saúde. Pedir a Deus que conceda a graça da cura o quanto antes para ela. Amém. Olha aí que maravilha. Então ela estava atenta na nossa programação, exatamente, né? Olha aí que maravilha. E, inclusive, o Frei Paulo é de uma paróquia dedicada a São Judas Tadeu. Nós estamos na proximidade de São Judas, né? Paróquia em festa. Nós aproveitamos também para deixar um abraço para todos os paroquianos da paróquia São Judas Tadeu, aqui do setor Coimbra de Goiânia, que estão celebrando seu padroeiro. Exatamente. Mesmo com todas as dificuldades do momento, mas a própria devoção a São Judas, que é o santo das causas difíceis, verdade, isso só nos anima a celebrar com bastante entusiasmo, bastante esperança, e de fato a festa está acontecendo com esse espírito. Olha aí que maravilha, né? Então vamos festejar. O Frei Paulo veio para a nossa conversa porque ele é frade dominicano, e aí a gente já quer começar perguntando logo, o que tem a ver a ordem dominicana com o rosário? Certamente tem algo na história que nos faz ter essa ligação. Primeiramente dizer que quem deveria estar aqui participando dessa entrevista seria o Frei Laerte Maria, que é o frade promotor do Santo Rosário na província dominicana do Brasil. Mas como o Laerte está no entorno de Brasília, cuidando da mãe dele, que requer de cuidados de saúde, ele preferiu acompanhá-la de perto, ele não pôde estar aqui hoje. Vai estar aqui por esses dias porque ele vem celebrar um dos dias da novena de São Judas Tadeu, mas nesse momento não foi possível ele estar. Mas estamos aqui para tentar esclarecer um pouco. Tradicionalmente, o Santo Rosário, a devoção ao Rosário, ela tem uma proximidade muito grande com a ordem dominicana, porque no século XV, um dominicano da França, chamado Ivan de la Roche, ele propagou a devoção ao Santo Rosário, criando confrarias
irmandades para fazer a experiência do saltério mariano, não é? Que é a oração das Ave-Marias e dos Pai Nossos. Depois, um outro dominicano europeu, ele organizou essa devoção ao saltério mariano nos 3 mistérios do terço. Os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gozosos. E os dominicanos continuaram impulsionando essa prática orante entre os fiéis. Naquele momento da Idade Média, o grande objetivo era divulgar, primeiro, o poder da oração na vida das pessoas e a participação de Nossa Senhora no plano da salvação de Deus para a nossa vida. E aí, essa história ela vai sendo construída a partir desse pontapé inicial dos dominicanos, vamos dizer assim, ela vai se dilatando na experiência das pessoas, né? E adquirindo vários sentidos, mas o sentido original é que o rosário, ou Santo Terço, como alguns preferem chamar, ele possibilita uma experiência de oração que leva as pessoas a meditar os principais mistérios da vida de Jesus, não é? E apresenta toda a participação de Nossa Senhora nesse projeto de salvação de Deus. E aí nós temos vários pontos que nós podemos aprofundar, no sentido, por exemplo, o Santo Rosário, como ele apresenta uma dimensão de universalidade da oração. Porque se nós vamos observar, praticamente em todas as tradições espirituais, um dos principais adversários de quem quer fazer uma experiência espiritual e uma experiência orante, um dos principais empecilhos é a distração e a dispersão. Isso é a perda da concentração. E até em outras tradições espirituais não cristãs, nós vamos ter uma tentativa de apresentar práticas orantes que facilitem a concentração do orante. Inclusive, os orientais eles vão chamar isso de tópico de concentração. Você vai encontrar, por exemplo, na tradição muçulmana, alguns utensílios que têm contas. Sim. Né? E eles ficam o tempo todo passando ali, né, nos dedos. Exatamente. Não é só uma coisa que é algo que não existe só no cristianismo. Em outras tradições, né, me parece que na tradição budista também tem esses utensílios. Por quê? Porque é uma maneira de fazer com que o crente, o orante, ele não se disperse. Ele fique concentrado, não é? Então tem essa dimensão de universalidade, não é? A dimensão catequética do rosário, não é? No momento em que as pessoas não tinham domínio da leitura, elas meditarem os principais momentos do mistério da salvação. A encarnação de Jesus na história humana, não é? A encarnação de Deus na história humana através do nascimento de Jesus, que se contempla nos mistérios gozosos. A experiência da cruz, do sofrimento de Jesus, na meditação dos mistérios dolorosos. A experiência da ressurreição, que Jesus vence a morte para nos salvar, na meditação dos mistérios gloriosos, não é? E depois o Papa São João Paulo II ainda acrescenta mais um mistério, os mistérios da luz, para nos falar da vida pública de Jesus, não é? Inclusive, nós estamos aí caminhando, já fizemos recentemente 18 anos da instituição dos mistérios da luz, porque foi
salvo engano, em 16 de outubro de 2002. Exato, foi no aniversário de eleição dele, né, de pontificado. Exatamente, ele institui e ali você contempla o batismo de Jesus, a transfiguração de Jesus, a instituição da Eucaristia. Não é? Então, o rosário, se você educa seu filho meditando os mistérios do Santo Rosário, você está catequizando seu filho. Olha aí que maravilha. Não precisa ficar lendo muito catecismo. Você faz isso em forma de oração. E o nosso povo, ao longo da história, fez isso de uma forma, Marcos, maravilhosa. Né? E isso sustentou o povo durante muito tempo, né, Frei Paulo? Muito tempo. O terço, o rosário, ele foi uma pedagogia missionária fabulosa. Não é? Que a partir do momento que uma mãe consegue ensinar seu filho a meditar os mistérios do rosário, ela está catequizando o filho. Com certeza. Está inserindo ele no mais profundo do mistério da fé cristã. E quando o Frei falava, a gente até lembra, né? Ele nos traz uma memória afetiva. Quem é que não lembra daquele terço na casa da avó, na casa dos seus antepassados, onde se reunia a família, onde se reuniam os vizinhos? Momentos festivos nas comunidades, procissões, né? Sempre com a reza do terço presente, né? Na verdade, Vanessa, essa dimensão de afetividade, ela está presente não só no terço, mas na devoção mariana como um todo, não é? E aí, quando eu falava para vocês no início que ao longo da história, esse sentido primeiro do Santo Rosário, ele vai se desdobrando e se dilatando na experiência do povo, eu sempre costumo lembrar que isso aparece muito nos títulos de Nossa Senhora, né? Que em momentos de dificuldade, costuma vir em socorro do seu povo, não é? Quando os homens iam para o mar e não sabiam se iriam voltar vivos ou mortos, as mulheres ficavam rezando por Nossa Senhora dos Navegantes. Quando as mulheres iam para a mesa do parto, que naquele momento era um perigo, sim, os homens rezavam por Nossa Senhora do Bom Parto, né? É verdade. Em momento de intriga, de confusão, Nossa Senhora da Reconciliação, não é? Em momento de enfermidade, Nossa Senhora da Saúde, não é? E, enfim, quando a morte era inevitável, Nossa Senhora da Boa Morte. Então, é realmente essa presença afetiva, né, de uma mãe que está presente e de alguém que faz uma experiência dessa face materna do amor de Deus através da pessoa de Maria em momentos difíceis da vida, né? Hoje, diante das complicações do tempo presente, a moderna devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E sempre esse carinho, ele é coroado com as rosas de Nossa Senhora através da devoção do Rosário. Então, eu diria que é um tesouro que nós temos na tradição da igreja, na vida da igreja, que às vezes a gente demora a lançar mão dele. Muitas vezes os catequistas se preocupam tanto em transmitir, fazer uma reflexão sobre os mistérios da salvação e, no entanto, em forma de oração, se pode fazer essa experiência de uma forma muito simples, né? Sim. Então é um pouco isso. É realmente uma riqueza muito grande na vida da igreja. O Frei Paulo, com essa pedagogia que lhe é peculiar, que nos envolve, né? A gente está nessa conversa tão agradável aqui, ele nos ensinando. E o senhor falou de uma coisa, Frei Paulo, que é sobre o rosário e o terço. Nós temos aqui um comentário da Dulce Martins Freitas, que ela deixou no nosso Instagram. Ela é de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Ela falou assim, o programa é muito bom e nos esclarece sobre tantas dúvidas que tenho. O Santo Rosário é uma devoção abençoada e Nossa Senhora pede que rezemos o rosário com fé e boa intenção. Ele nos leva às bênçãos de Deus. Falem, por favor, sobre o terço e o rosário para nos elucidar, pois muitos têm dúvidas sobre ele. A gente fala um rosário, terço... Então, tradicionalmente, eu falei para vocês que a partir do século XV
teve um dominicano, se eu não me engano, de Colônia, que organizou a oração do Rosário nos 3 mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E aí, a partir daí, seguiu-se uma organização que cada terço você reza os 5 mistérios, né? De um desses mistérios, intercalado com 10 Ave-Marias e um Pai Nosso. Então, se você reza os mistérios dolorosos, né? Que começa com a agonia no horto, né? E aí, entre esses 5 mistérios, você reza 10 Ave-Marias e um Pai Nosso, você rezou um terço. Quando você reza 3 terços com os 3 mistérios, você reza um rosário. Né? Que seria o total de 150 Ave-Marias, que é o número de salmos, porque quando remonta à Idade Média, as orações dos Pai Nossos e das Ave-Marias eram um pouco para aqueles religiosos que não dominavam a leitura, não é? Que não conseguiam ler os salmos, então para fazer esse ofício, eles rezavam Pai Nossos e Ave-Marias, né? E sabiamente depois é incorporado a essa oração a meditação dos mistérios. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu sempre falo isso, para a gente não estabelecer uma relação quantitativa com o rosário. Apenas matemática, né? Exatamente. Então, mais importante do que você rezar um rosário, talvez é você rezar um terço bem meditado, meditando os mistérios da salvação. Sejam eles os gozosos, os gloriosos ou os dolorosos, não é? Mas há uma diferença entre recitar o terço ou o rosário e meditar o Santo Terço e o Santo Rosário. A meditação dos mistérios, né, que fecundam a nossa fé, ela é de fundamental importância. Né? E nós temos a participação aqui do Guilherme Dias Cunha. Ele diz assim: parabéns, que bacana a explanação que o Frei deu sobre o Santo Rosário, muito bom. E eu acho interessante porque a gente tem 2 óticas do Rosário. Aqueles que rezam e experimentam na própria vida, né, as graças, naquele momento de tribulação, de ansiedade, de dificuldade que você está vivendo, e que após a oração do terço você sente, né, o carinho, o cuidado de Nossa Senhora, e aqueles que vêm só sabem que o terço existe, mas não fizeram ainda a experiência. O que é preciso, né, assim, para essas pessoas que ainda não experimentaram as graças do terço sobre as suas vidas? Faça um convite aí, Frei, para que eles experimentem essa maravilhosa oração. Então, hoje em dia nós temos muitos meios. Se você coloca oração dos mistérios do Rosário na internet, ela vai te dar, né, todos os passos e etc. Agora, o que é importante é não assimilar essa prática orante como uma obrigação muito árdua, muito difícil, mas o importante é saborear essa oração. Você rezar uma Ave Maria com toda paciência, com toda a calma, da maneira como Nossa Senhora fazia, meditando no coração. Exato. Guardando tudo no coração. Eu acho que é muito importante tirar um momento para fazer a oração, meditar aqueles mistérios, não é? Meditar, por exemplo, a agonia no horto. Jesus, naquela situação, primeiro mistério doloroso, que ele sabia que iria ter que passar por aquele sacrifício da cruz, mas ele, um ser humano, estava sofrendo. Medita teu sofrimento no sofrimento de Jesus. Coloca
a tua situação. E assim também os mistérios gloriosos, a vitória de Jesus, né, a ressurreição, né, faz as tuas preces. Porque, como eu falava anteriormente, o grande inimigo de quem quer ter uma vida de oração é a distração e a dispersão. O rosário, ele tem essa capacidade de te manter concentrado nas palavras do anjo a Nossa Senhora, né? E depois nas considerações que a igreja vai fazer sobre Nossa Senhora. A primeira parte da Ave Maria, ela é toda bíblica. Ela é um diálogo que está no início do Evangelho de Lucas entre o anjo e Maria. A segunda parte é reconhecimento da igreja e as nossas preces, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Então eu acho que a primeira coisa é conhecer esses mistérios, né? Eles são nos dados com muita facilidade. Você pode ir no padre da sua paróquia perguntar, você pode pesquisar na internet todos os mistérios e, passo a passo, entre um Pai Nosso e 10 Ave Maria, você vai meditar esses mistérios. Você vai deixar ele falar ao seu espírito. Quando você menos perceber, a história da salvação e a Sagrada Escritura, ela vai estar não só na tua cabeça, mas vai estar no teu coração. Isso é o mais bonito, né, da oração. Exatamente. Ela vai te dominando, né? O Frei Carlos Mestres, ele disse que a leitura da Bíblia é como você tirar a casca de um coco da Bahia. É muito difícil, né, tirar a casca do coco e quebrar aquela sapucaia grossa, mas depois, quando você faz isso, você encontra uma água deliciosa. O texto é a mesma coisa. No início vai ser árduo, vai ser cansativo, mas à medida que você vai tendo a preocupação de conhecer esses mistérios da fé e aprofundar nesses mistérios, você vai ver que aquilo vai fazer uma diferença na sua vida. Eu creio que é importante também a gente compreender as nossas condições, né? Eu me lembro quando eu comecei o hábito de rezar o terço sozinho, eu tinha uma dificuldade primeira, que era o sono. Eu começava a rezar e dormia, principalmente rezar à noite. Então, acho que a gente também tem que conhecer as nossas condições espirituais, as nossas condições biológicas e descobrir o horário adequado para a oração, para evitar essas duas fugas que o Frei apontou para nós, né? Da distração e da dispersão. Depois que eu achei o meu horário e a minha forma de rezar, de meditar o terço, aí é uma oração que não me abandona mais. Exatamente, porque o que é a fé? É o mergulhar nesse mistério de Deus. E aí é interessante, porque para nós cristãos, o mistério de Deus, ele não é um enigma, ele é um mistério de amor que acontece na vida e na história de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, é um mistério de amor que acontece a partir da postura e da atitude de Jesus Cristo diante da vida. Então, à medida que você vai meditando esses mistérios, que vai entrando na vida de Jesus, a vida de Jesus passa a fazer parte da tua vida. E ele passa a ser um companheiro inseparável. Então você vai encontrar Jesus no nascimento dele, desde quando Maria visita Isabel, quando ele vai lá no templo, né, entre os doutores da lei, reflete a palavra e vai crescendo em sabedoria e graça. Depois, nos mistérios dolorosos, você vê Jesus carregando a cruz, apanhando, sendo açoitado, né? Nos mistérios gloriosos, você vê a ressurreição de Jesus Cristo vencendo a morte. Ele vindo no Pentecostes, entre os discípulos de Nossa Senhora, enviando o seu Espírito Santo. E depois, nos mistérios da luz, Jesus, na sua vida, desde o batismo, né? A sua autorrevelação nas bodas de Caná, né?
em seu convívio social, e ele já se apresentando ali como Deus, não é? A Eucaristia na vida das comunidades. Então, você vai conhecendo tudo isso sem precisar ler grandes tratados de teologia, mas meditando em forma de oração. É por isso que eu falo que é uma pedagogia espiritual formidável. O rosário é algo que nos encanta, a meditação, o terço, né? E aqui a gente tem a oportunidade também de rezar diariamente, às 6 da manhã, junto com a irmã Claudete, à noite, às 6 horas, né? O terço da família FIP, junto com o irmão Diego ou com o padre Braulio, sempre nos unindo nessa oração da igreja, essa oração tão bonita e que os dominicanos, né? Assim como o Frei Paulo, daria pra gente fazer um curso aqui com ele, né? Com esses ensinamentos, né? Esses verdadeiros guardiães, assim como foi lá na Idade Média, nessa sistematização do Santo Rosário, até hoje permanecem nos ajudando de forma catequética nessa pedagogia divina, junto com Maria, contemplando os passos da vida de Jesus. Frei Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação e por essa conversa tão agradável aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, um prazer grande, e tem muita coisa. Por exemplo, se nós vamos à devoção a Nossa Senhora do Rosário, que os portugueses vão levar para Angola, e os negros já vão ter, né, os escravos já vão ter esse contato ainda na África com a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Depois, essa devoção chega aqui no Brasil, nas Irmandades de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário, irmandades formadas por negros. Sim. E aí tem toda uma outra história. Que vai ficar para um outro episódio. Que cabe, exatamente, que nós podemos vir tratar uma outra vez, que é um capítulo muito bonito. Sim. Da religiosidade popular brasileira, não é? Sem dúvida. Porque hoje nós fomos convidados para falar sobre o Santo Rosário, mas tem esses desdobramentos históricos, né, em que o povo vai assimilando essa prática orante, vai apresentando novos sentidos, né, e descobrindo novos valores a partir dessas experiências. Mas é sempre muito bom, eu agradeço o convite, e a todos que estão em casa, um prazer grande conversar com vocês. Olha aí que maravilha essa conversa com o Frei Paulo Sérgio Catanhede. Sempre uma oportunidade de aprendizado da nossa entrevista, né, Vanessa? Sempre que alguém senta aqui nessa poltrona, o nosso coração fica aberto para aprender e para crescer na fé. E ainda mais hoje, que sábado é dia dedicado a Nossa Senhora. Então o nosso coração se alegra ainda mais para essa realidade. Isso mesmo. Que bom que foi para nós passarmos com você este momento nesta tarde de sábado. Nós vamos descansar um pouquinho, mas na segunda-feira estamos de volta. Isso, às 14h aqui na TV das Bênçãos do Pai. Que você tenha um abençoado final de semana. Continue sintonizado na nossa programação e que até lá a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.